Multimídia. Essa era a palavra da moda na indústria de eletrônicos de consumo e computadores na última década do século XX. Não havia uma definição clara para o termo, mas já se sabia que a nova tecnologia reuniria mídias como televisão, videogames, aparelho de som e videocassete. Tudo isso combinado com um dispositivo de armazenamento de alta capacidade, o reprodutor de CD. A chave para todos os elementos que definiam a multimídia, porém, além da tela da televisão, era o computador. Seria a câmara de revelação das enormes quantidades de informações audiovisuais e permitiria que as pessoas interagissem com tudo isso. A princípio, a multimídia oferecia entretenimento de alta qualidade, seja em televisões ou videogames, com som de qualidade de CD, gráficos ultra nítidos e animações complexas. A multimídia tornaria a mídia interativa, para que os espectadores pudessem influenciar o resultado de um filme ou programa de televisão. Entretenimento e educação também se cruzariam de novas maneiras, muitas delas ainda inimagináveis. Todas as mídias teriam um novo caráter essencial, não mais seriam lineares. Os espectadores de filmes, programas de televisão e livros eletrônicos não seriam mais passivos. Agora eles podiam optar por sentar e assistir a um documentário sobre as estrelas, por exemplo, ou se envolver paginando em qualquer ordem as sessões do programa que eram de interesse. Seria algo como jogar um filme como se fosse um videogame. You can also dynamically display the statistics in graphs and charts. Os compact discs também transformariam completamente os videogames. Enquanto um cartucho de jogo padrão era caro e cheio de chips de ROM, com 8 ou 10 MB de instrução de jogo, um CD barato poderia ter mais de meio GB. Todo esse armazenamento em massa poderia ser preenchido com FMV, ou Video Full Motion digitalizado, e os jogos se pareceriam com filmes, acompanhados de som incrível e realista, incluindo música sinfônica e vozes humanas reais digitalizadas. Os jogos, enfim, poderiam incluir camadas de fantasia, intriga e desafio que antes eram inconcebíveis. Os jogos futuristas de realidade virtual permitiriam que você, o jogador, experimentasse o mundo virtual dentro de um videogame, talvez usando óculos, luvas ou macacões conectados ao sistema multimídia. Os jogadores entrariam em um mundo fictício e o perceberiam não como um estranho olhando para dentro, mas de dentro do próprio jogo. Eles não estariam controlando um pequeno desenho animado do Mario ou Sonic na tela da televisão. Eles seriam o herói. Todas as grandes da tecnologia de hardware e software gostariam de experimentar essa nova onda. Quando o Super Famicom foi lançado no Japão, em 21 de novembro de 1990, a Nintendo já tinha no radar o sistema acessório de CD da NEC, o PC Engine CD, que chegou em terras nipônicas em dezembro de 1988. Por volta dessa época, a equipe de engenheiros da Big N deu início a um projeto para desenvolver um acessório para o seu futuro 16 bits, que ficaria conhecido futuramente como Super Disk. O que poderia ter se tornado esse sistema de CD-ROM, planejado no final dos anos 1980 para o Super Family Computer? Já em meados dos anos 1980, esperava-se que os jogos em CD transformassem completamente os videogames, aparecendo em fliperamas de maneira experimental. Softwares em CDs poderiam ser muito mais realistas, com gráficos e efeitos sonoros à frente dos jogos em cartuchos de ROM. Assim como as trilhas sonoras transformam a experiência de assistir a um filme, agora as músicas se tornariam muito mais atraentes, com cenários ricamente texturizados. Se a Nintendo pudesse repetir o sucesso de seu sistema 8 bits com a máquina de 16 bits, estaria em uma posição ideal para receber um player de compact disc forte em multimídia. O apetite de Hiroshi Yamauchi era tão grande quanto sua imaginação, como relatou o The New York Times no início de 1992. A Nintendo, às vezes subestimada, não está disposta a conceder nada a grandes empresas de eletrônicos. Peter Mann disse: "Continuamos a estar muito atentos aos Sonys, Apples e Microsofts. Não estamos considerando nosso sucesso passado como garantido." Hiroshi Imanishi disse:
O Super Family Computer será o computador mais vendido e, finalmente, o mais difundido de todos. Reconhecendo que o negócio de videogames havia crescido demais para ser ignorado por mais tempo, a Sony estava entrando na briga em parceria com a força dominante na indústria, a Nintendo. A Sony também percebeu que poderia usar um relacionamento com a Nintendo para explorar o negócio de CD-ROM. O Sony Super Disc parecia ser o veículo ideal para inaugurar a era dos Compact Discs, pois tocava tanto CD-ROMs quanto cartuchos de Super NES. Foi uma aliança extraordinária, duas empresas japonesas, gigantes em seus respectivos setores, uniriam forças. Mas isso foi antes que os executivos da Nintendo percebessem as implicações do acordo que haviam assinado com a Sony em 1988. Por volta de 1991, esse acordo era visto como um desastre, que contradizia o princípio fundamental da Nintendo de não ceder nada. A Nintendo, que baseava seus negócios no controle total de seu software de jogo, concedeu à Sony o direito de controlar e lucrar com todos os softwares baseados em CD reproduzidos no novo PlayStation. No anúncio, a Sony enfatizou que era a única licenciante mundial do formato Super Disc, e a Nintendo foi deixada à mercê do vento. O que poderia ter acontecido? Teria Yamauchi se sentido intimidado em 1988, quando o acordo foi assinado com a Sony? Ou talvez tenha subestimado a importância dos discos? Mas a situação tornou-se intolerável. A Sony anunciou o PlayStation na 6 de junho de 1991, em Chicago. Muitas revistas especializadas da época cobriram os diversos anúncios da companhia. A publicação Electronic Game Monthly, na sua seção EGM Express, trouxe uma série de artigos esporádicos sobre essa unidade acessória. Começando ainda antes do lançamento do Super NES no Ocidente, em diversas oportunidades, a Nintendo garantiu que seu Super CD estava chegando. Vamos ver o que dizia a matéria publicada na edição de abril de 1991. Nintendo e Sony apresentarão o CD-ROM Super Famicom este ano. A Nintendo Company do Japão e a empresa de eletrônicos de consumo Sony Corporation acabaram de anunciar oficialmente que estão trabalhando em um projeto conjunto para desenvolver um CD player para o novo sistema Super Famicom de 16 bits da Nintendo. Fontes no Japão disseram à EGM que este projeto já está em andamento há algum tempo e que está quase completo. O CD player finalizado, dizem as fontes, será mostrado, a portas fechadas, na feira deste mês em Tóquio. Embora a Sony of America não possa discutir o projeto por causa de acordos especiais de confidencialidade, os correspondentes estrangeiros da EGM puderam revelar alguns dos detalhes por trás deste projeto ultra secreto. Ao contrário dos players de CD-ROM da NEC e da Sega, que foram projetados com preços baixos em mente, a unidade da Sony terá recursos que excedem em muito a geração atual de sistemas de jogos. Há rumores de que o CD player será vendido por menos de 100 mil ienes, $750. Analistas no Japão preveem que, se o preço puder ser reduzido para menos de 75 mil ienes, $570, bem mais de 1 milhão de unidades serão vendidas. Foi verificado que este CD player será incompatível com a geração atual de CD players. Esta nova unidade poderá não só reproduzir e exibir videogames, mas também pode ser usada como um meio para exibir gráficos de computador. A música é um terceiro uso para os novos CDS, mas não se sabe se o player terá recursos de CD mais G. Com esse preço alto, a Nintendo e a Sony devem estar procurando um uso além de apenas videogames, e fontes indicaram que este CD player pode apenas lançar as bases para a Nintendo introduzir outra geração de máquinas de jogos ainda mais avançadas do que o Super Famicom. Esses sistemas provavelmente estariam mais relacionados aos computadores e serviriam como uma máquina multimídia. O PlayStation teria uma porta idêntica à do Super Nintendo, somado a um drive de CD-ROM que rodaria os discos Sony, que continham até 680 MB de dados. A máquina rodaria videogames de alta qualidade e, eventualmente, outras formas de entretenimento interativo. Olaf Larsson, chefe da Sonic Electronic Publishing, responsável pelo PlayStation, explicou: para promover o formato Super Disc, a Sony pretende licenciá-lo amplamente para a indústria de software. O Larsson acrescentou:
Usaremos os recursos criativos e de entretenimento da família de empresas Sony, incluindo a Sony Music e a Columbia Pictures, para desenvolver e comercializar uma empolgante linha de produtos de software. A Sony estava indo diretamente atrás dos clientes da Nintendo. A Sony estava em posição de prejudicar a Nintendo, e esse acordo preparou o terreno para que ela usasse a Nintendo para conquistar clientes, roubar licenciados e depois possivelmente descartar a empresa. Mas havia mais. A Sony era a única fornecedora para a Nintendo de um chip-chave, o chip de áudio dentro do Super NES. Ele foi projetado pela Sony para que seus recursos completos pudessem ser aproveitados. A edição de maio de 1991 da EGM, página 24, comentou: O mundo dos videogames está realmente enlouquecendo com o CD-ROM, com grandes atualizações planejadas por todos os principais produtores de sistemas. Dando sequência à matéria publicada em EGM Expresso do mês passado, parece que não apenas a Nintendo e a Sega, que anteriormente trabalhavam com a tecnologia de CD-ROM, mas a SNK e a NEC terão novos sistemas de CD ou módulos de expansão que aumentaram ainda mais as habilidades de suas unidades. O CD-ROM do Nintendo Super Famicom agora parece estar sendo planejado mais como um dispositivo multimídia, exatamente como o Express relatou originalmente. Embora alguns jogos estejam em desenvolvimento para este dispositivo, o foco será para o uso das tecnologias mais avançadas de CD-ROM. Combinar isso com um sistema pode mostrar as primeiras aplicações reais de uma máquina de jogo realmente diferente de um console controlado por cartucho. A Sega, por sua vez, está empenhada em uma atualização de hardware usando a tecnologia de CD-ROM, que destacará ainda mais as habilidades de jogos do Mega Drive, Genesis. O primeiro membro do clube do CD, a NEC, não está descansando sobre os louros. Disse que a empresa está planejando um anúncio de que seu add-on para o TurboGrafx 16 agora será atualizado com 2 MB de RAM, possivelmente para combater um movimento semelhante da concorrente Sega, e que mais atenção será dada ao desenvolvimento do vídeo Full Motion, ou FMV. Essa técnica, que é empregada até certo ponto em seu novo jogo Sherlock Holmes, ainda precisa de algum refinamento, mas possui muito potencial. Acrescente o próximo lançamento do Nintendo Super NES e você terá um mercado lotado de máquinas de alto nível, mas que certamente oferecerá muita diversão. Agora, contudo, a posição da Nintendo no negócio com a Sony não era mais sustentável, na opinião de Hiroshi Yamauchi. Por causa disso, ele instruiu Arakawa a prosseguir em um acordo previamente planejado com a Philips. O objetivo era fazer duas coisas ao mesmo tempo: devolver à Nintendo seu domínio sobre os softwares e enterrar graciosamente a Sony. O New York Times reafirmou de forma mais gentil: a mudança foi amplamente vista como uma tentativa da Nintendo de entrar no negócio de discos compactos em condições mais favoráveis. A Nintendo explicou publicamente que se aliou à Philips, fabricante do CD original, porque sua tecnologia de CD-ROM era superior. Em particular, sabia-se que Yamauchi havia se aliado à Philips porque havia decidido que a Nintendo não se tornaria dependente de nenhuma outra empresa. Ninguém, nem mesmo a Sony, o intimidou. A Nintendo conspirou com a Philips para puxar o tapete da Sony, na frente da imprensa e do público, na CES de 1991, um dia após o anúncio do PlayStation. Não havia dúvida de que o movimento foi projetado para embaraçar a Sony e deixar claro para qualquer dúvida que a Nintendo era destemida. Os executivos da Sony no Japão souberam da entrevista coletiva 48 horas antes e ficaram, segundo todos os relatos, perplexos. O executivo-chefe da empresa, Norio Oga, tentou interromper o negócio ligando diretamente para Hiroshi Yamauchi e Jan Timmer, o novo presidente da Philips, em Amsterdã. Nintendo e Philips se mostraram unidas. Eles disseram que um acordo havia sido concluído e não havia nada a discutir. Embora enfrentasse a ameaça de ações judiciais e outras repercussões, a Nintendo insistiu que o acordo com a Philips não interferia no acordo com a Sony, e os protestos não foram ouvidos. Altos funcionários da Sony continuaram tentando evitar o anúncio. Howard Lincoln disse:
Houve esforços tremendos em todo o mundo para impedir que essa coletiva de imprensa acontecesse. A equipe da Sony em Nova York considerou cancelar o anúncio do PlayStation, mas as coisas foram longe demais. A decisão final estava nas mãos da Nintendo. A coletiva de imprensa começou pontualmente às 9 horas. Foi assistida por uma grande reunião de imprensa dos negócios e dos principais jornais. Esperava-se que a Nintendo planejava impulsionar o Super NES e comentar sobre a aliança significativa da empresa com a Sony. Em vez disso, Howard Lincoln, à vontade no palco, anunciou o plano da Nintendo de trabalhar com a Philips. O burburinho na sala era audível, mas não era nada comparado ao frenesi da Sony. O Laufson estava estupefato. Eles nos esfaquearam pelas costas, disse o jovem islandês a um confidente. Em declarações à imprensa, ele insistiu que a Sony tinha um acordo de exclusividade com a Nintendo, que estava sendo violado. A EGM de agosto de 1991 declarou: a Nintendo fez sua própria história na CES ao jogar um balde de água fria na Sony, quando os chefões da Mario Land decidiram usar a força e escolher o outro lado. A Philips. Embora nos abstenhamos de chamá-los de Big P, a Philips é a força por trás do CD, afinal, eles inventaram a coisa, e seu objetivo é padronizar o mercado. A Magnavox tinha uma máquina trabalhando na CES, e o boato é que a Nintendo queria participar da mesma festa. A Sony, por sua vez, ignorou a resposta da Nintendo e optou por fazer o aparelho por conta própria. Embora a Nintendo diga que não o apoiará, a Sony lançará seu próprio sistema de CD baseado no Super NES chamado PlayStation. Sim, fãs, outro sistema de jogo está a caminho. As ondas de choque foram sentidas em todo o Japão, onde a indústria especulou sobre as implicações na posição de Hiroshi Yamauchi e o preço que a Nintendo pagaria por humilhar a Sony. Também estava em questão a violação da lei não escrita da Nintendo de se voltar contra uma empresa japonesa reinante em favor de um concorrente estrangeiro. A Nintendo assumiu uma forte posição pública contra a Sony, e a Sony teve que reagir. Ela tinha que ser cuidadosa, pois tinha muito em jogo. A Nintendo seria fundamental para vender o PlayStation por causa da porta para jogar cartuchos de Super NES. Então a Sony teve um incentivo para resolver o problema em vez de aumentá-lo. A Nintendo, enquanto isso, também poderia se beneficiar do relacionamento se conseguisse condições melhores, principalmente o controle dos jogos em CD que produziria. A Nintendo estava ligada à Sony por causa do chip de áudio do Super NES, e certamente sofreria de uma forma ou de outra caso se desligasse da Sony. Como isso tudo terminaria? É isso que vamos ver no próximo episódio. Muito obrigado por assistir a primeira parte de Super Disc PlayStation, como seria o player de discos para o Super Nintendo, da série Lançamento do Super Nintendo. Até a segunda parte.